Um dia, Roma vai enfraquecer e ruirá. Mas você será sempre lembrado nos corações de todos que anseiam a liberdade. Spartacus sempre foi ali uma série marcada por batalhas épicas, grandes personagens e muitas mortes inesquecíveis. Outras inevitáveis, mas a maioria delas deixaram a sua marca na história da franquia. Então, guerreiros, no vídeo de hoje, vamos relembrar e fazer um ranking das mortes mais emocionantes de Spartacus. E caramba, algumas dessas mortes me doem até hoje. Mas, bora lá! Durante a casa de Ashur, Gabinius acaba se destacando bastante entre os romanos, porque enquanto muitos deles são arrogantes e tratam todos com desrespeito, Gabinius ali se mostra ser alguém muito mais respeitoso e até humano, mesmo tendo ali uma posição importante dentro de Roma. E além disso, ele também se mostra um pai extremamente amoroso com Virídia, criando uma das relações ali que eu considerei mais genuínas da temporada. E ao longo da série, ele vai criando um vínculo muito forte com o Ashur, quase como uma figura paterna mesmo que o Ashur nunca teve. Mas então, no último episódio, quando acontece a sua morte por conta de um plano criado pelo próprio Ashur, mesmo que não tenha sido a intenção dele, tudo acaba ficando ali bem mais pesado. Principalmente porque antes disso, Gabinius elogia o Ashur dizendo que estava orgulhoso dele e que seu pai também estaria. Então é isso que torna essa morte tão impactante. Toda essa dinâmica, porque além disso, nesse mesmo tempo, a sua filha Virídia continuava esperando por ele para terminar a partida de Latrunculi. A morte de Mira acaba sendo uma das mais emocionantes da série, justamente por acontecer em um momento completamente inesperado. Enquanto Spartacus está ali liderando os rebeldes durante a fuga da montanha, Salvius joga um machado para tentar atingir Spartacus. Ele desvia, mas acaba acertando em Mira. E talvez o que torna tudo mais emocionante é relembrar de toda a trajetória dela ao lado dele. Desde a primeira temporada, Mira sempre foi extremamente leal a Spartacus, se sacrificando e colocando a própria vida em risco por ele várias vezes. Leve Nasir. Vou segurá-los o máximo que eu puder. Não. Vou ficar a seu lado. Mesmo quando era claro que Spartacus não conseguia demonstrar por Mira o mesmo sentimento que ela demonstrava. Ainda assim, ela permaneceu ao lado dele até o final. E no meio ali de tanta guerra, de tanta perda e sofrimento, que vemos inclusive na última temporada, Mira poderia ter sido um grande apoio para Spartacus. E por isso que a morte dela pesa tanto. Naquele momento, vemos Spartacus, que sempre foi tão centrado e tão forte, se desesperar completamente. E é isso que representa a morte de Mira nesse momento. Ela destrói uma parte da esperança que existia dentro dele. Enomos, o lendário Doctor do Ludus de Batiatus, sempre foi muito mais do que um treinador. Durante toda a série, ele se tornou um verdadeiro mentor para todos ao seu redor, sendo talvez ali um dos únicos personagens que realmente era respeitado e querido por todos, e esse é um grande motivo da sua morte ser tão emocionante. No final da segunda temporada, enquanto protege Gânicos durante o confronto contra o egípcio, Enomos acaba sendo mortalmente ferido no peito. Mas o que vem a seguida é mais emocionante ainda. Seus últimos instantes ao lado de Gânicos. Depois de toda a dor, toda a culpa e tudo o que aconteceu envolvendo a Melita, Enomos finalmente perdoa o seu grande irmão. E assim, Enomos morre em paz, com a esperança de reencontrar sua esposa novamente. Dosli, esperamos no além-vida. Meu irmão. A morte de Barca é facilmente uma das maiores injustiças de toda a série. Durante praticamente toda a sua trajetória, Barca sempre foi extremamente leal a Batiatus, mesmo quando não concordava muito com suas ordens, e no fim, ele acaba sendo traído e morto por uma mentira criada pelo próprio Ashur. O mesmo Ashur que a gente torce hoje, né, galera? Mas foi ele quem destruiu completamente a vida de Barca. E o mais interessante é que essa morte começa muito antes de realmente acontecer. Tudo
começa lá naquela aposta envolvendo a luta de Espartacus e Crixus contra Teócules. Ashur acredita que Teócules venceria facilmente e acaba apostando alto contra Barca, só que ele perde. E com medo ali da dívida e das ameaças de Barca, ele cria um plano para convencer Batiatus de que Barca havia deixado o filho de Ovídios fugir e agora estava planejando comprar sua liberdade para estar fugindo também. Só que tudo isso era uma mentira. Barca tinha obedecido Batiatus até o fim, inclusive matando o filho de Ovídios, mesmo sendo totalmente contra aquilo. E é isso que torna sua morte tão pesada. Depois de anos sendo escravo e sonhando com a liberdade, Barca finalmente tinha dinheiro suficiente para comprar a sua liberdade e a de Pietros também, porque vale lembrar que ele permaneceu escravo por mais tempo justamente porque ele queria libertar os dois juntos. Então, no momento em que tudo parecia finalmente caminhar para o sonho de Barca, ele é surpreendido pela morte. E para piorar mais ainda, Pietros não descobre a verdade. Então ele acredita que Barca o abandonou e escolheu comprar apenas a própria liberdade. Sura não foi apenas a esposa de Espartacus, ela foi o maior motivo de toda a sua revolta contra Roma. Para quem assiste ali pela primeira vez, aquele momento foi completamente inesperado. A série cria toda uma tensão ali em cima do plano de fuga de Espartacus, fazendo parecer que aquele era o verdadeiro perigo, mas então somos surpreendidos com Sura chegando praticamente morta. E o mais triste disso é que toda a trajetória de Espartacus até aquele momento tinha sido construída em volta dela. Desde a sua entrada no Ludus até a sua grande ascensão após derrotar Teócules, tudo tinha apenas um objetivo: reencontrar a sua esposa. Então, quando Sura morre, Espartacus simplesmente desmorona. E mesmo depois de tantas guerras, tantas batalhas e até outras mulheres, Espartacus nunca realmente supera Sura. Diversas vezes ao longo da série, ele fala sobre como ela era sua luz e como sua morte tornou ele incapaz de amar outra mulher da mesma forma. Ou seja, no instante que Sura morre, uma parte do próprio Espartacus morre junto com ela. Em A Casa de Ashur, a morte de Kélados foi a mais bem construída da temporada. Tudo começa quando a Aquilea deveria lutar contra a Cita, mas após Tarquon machucar a sua mão, Kélados acaba entrando em seu lugar, e já criando uma ironia bem cruel aí. Indiretamente é por conta daquela situação promovida pelo Tarquon que Kélados acaba indo para essa luta, e ali durante o combate a série consegue criar uma tensão muito grande. Em vários momentos parecia que Kélados poderia vencer, mas no final, diante dos olhos de Tarquon, Corvus e dos outros gladiadores, Kélados acaba sendo derrotado e morto na arena. E o que torna tudo mais tocante era justamente quem Kélados era dentro daquele grupo. Ele era um personagem extremamente carismático, sempre se dava bem ali com os outros gladiadores e levemente tinha uma função até parecida com a de Varro na série original. Aquele personagem que é tão gente boa que consegue se dar bem com pessoas completamente diferentes, até mesmo com rivais dentro do Ludus. Então foi a primeira morte realmente impactante de A Casa de Ashur, de um personagem que o público realmente tinha criado um carinho por ele. E até por isso, na minha opinião, foi a morte mais triste e marcante da temporada. Gânicos, o deus da arena. Talvez a maior representação do que significava liberdade dentro de toda a franquia de Spartacus. O antigo campeão de Capua conquistou sua liberdade na arena e viveu praticamente toda a sua vida do seu jeito, sem estar se curvando a ninguém. E muito por isso, seu final acaba sendo bem emocionante. Bem ali no combate final, Gânicos vê vários de seus companheiros caindo um por um, até sobrar apenas Gânicos contra os romanos. E esse momento foi muito marcante. Foram necessários praticamente todos os romanos ali presentes para finalmente derrubarem o deus da arena. E no fim, ele enfrenta um destino bem cruel, que é a crucificação, e em um certo momento ele tem uma visão final de Ennomos esperando por ele, exatamente como ele havia prometido antes. Depois de tantas perdas, tantas batalhas e tantos sacrifícios, Gânicos finalmente encontra paz. E no fim, sua última visão, obviamente, é justamente na arena, sendo aclamado pelo público, o único lugar onde o deus da arena realmente se sentia livre.
Crixus, o gaulês invicto, teve uma das mortes mais impactantes de toda a série, principalmente por ter sido a primeira queda dos grandes líderes da revolta. Enquanto Espartaco estava querendo escapar de Roma e espalhar os escravos libertos por outras regiões, Crixus acreditava que aquele era o momento de continuar lutando contra os romanos, porque ninguém jamais tinha chegado tão longe quanto eles. Que a República vai deixar nossa gente escapar em paz? Mostramos que são vulneráveis. Mostramos que uma mão trêmula pode se tornar um punho. E é justamente aí que acontece a separação entre eles. Crixus segue para Roma, com seu próprio exército, conquistando batalhas e acreditando até o fim que poderia vencer Roma. Mas tudo muda com a aparição de Marcus Crassus. Mesmo lutando bravamente até os últimos instantes, Crixus acaba sendo atingido por uma lança e cai. E no momento mais emocionante, Crixus dá um olhar final para Naévia, porque acima de tudo, da guerra e da glória de gladiador, Naévia era a única coisa que realmente importava para Crixus, pelo menos mais do que todo o resto. E vemos então o fim do gaulês invicto refletido nos olhos da mulher que ele tanto amava. E o impacto dessa morte fica muito maior quando a gente lembra de toda a trajetória de Crixus na franquia. Galera, a gente acompanhou o personagem desde Gods of the Arena, como recruta, passando depois para o campeão do Ludus, até a sua transformação completa ao longo da série, de gladiador para líder da revolta. E além disso tudo, temos também o tributo feito por Spartacus, que acaba tornando sua morte ainda mais emocionante, principalmente para quem está assistindo a série pela primeira vez. A morte de Varro é facilmente uma das mais dolorosas e impactantes de toda a série, principalmente porque ela pega todo mundo de surpresa. Tudo acontece ali durante a festa de aniversário de Numérios, quando o abençoado desse garoto influenciado por Elitia decide substituir Crixus por Varro na luta de exibição contra Spartacus. Até aquele momento parecia mais uma apresentação para estar entretendo os romanos, então ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Spartacus vence a luta, mas então Numérios ordena a morte de Varro. E você aí que está me assistindo, sim, você mesmo, tenho certeza que se lembra exatamente do sentimento que teve quando viu isso pela primeira vez. Era uma luta de exibição, então quando vem a ordem da morte, a gente fica esperando alguma coisa acontecer para estar impedindo aquilo. Batiatos negar a ordem, Spartacus encontrar uma saída, qualquer coisa, mas não. Batiatos aceita e Spartacus percebe que realmente vai perder o seu melhor amigo. E é aí que começa a ficar emocionante. Varro era um dos personagens mais carismáticos da série. Ele era praticamente um irmão para Spartacus. Então quando temos toda essa cena e Varro caindo morto no chão, tudo muda. A série muda, Spartacus muda e até o clima da história muda junto com aquilo. E ainda vale lembrar que Varro era um pai de família. Então a culpa que Spartacus carrega depois daquele momento muda completamente a sua trajetória na série. Viva! E cuide da minha família, por favor. Bom, não tinha como escolher outro, né? A morte de Spartacus não é apenas a mais emocionante da série. Para muita gente, é uma das mortes mais marcantes da história. Afinal, acompanhamos toda a trajetória do homem livre que se tornou escravo, depois gladiador, e no fim, liderou uma revolta que fez a poderosa Roma tremer. Diferente de muitos personagens da série, Spartacus lutava por algo maior do que apenas sobreviver. Ele queria um futuro melhor para pessoas que nunca tiveram escolha. Impressionante até onde ele conseguiu chegar, tanto na série quanto na história real. Mesmo enfrentando exércitos muito maiores, soldados bem mais preparados e uma Roma inteira contra ele, Spartacus conseguiu o que era praticamente impossível. Ele reuniu milhares de escravos, venceu batalhas muito improváveis e se tornou um símbolo de esperança para todos que lutavam ao seu lado. E no combate final contra Marcus Crassus, mesmo cansado, ferido e praticamente destruído,
ele ainda consegue colocar o grande líder romano no chão, que tinha se preparado muito para esse momento. E no fim, foram necessárias várias lanças atingindo Espartacus pelas costas para finalmente derrubar o maior gladiador e talvez maior guerreiro da história. E o mais emocionante é que mesmo à beira da morte, Espartacus ainda pensa nas pessoas que ele libertou. Enquanto Agron se desespera pela perda inevitável do seu amigo, Espartacus o conforta, dizendo que não tem nada melhor do que morrer como um homem livre. E é justamente aí que a gente percebe que Espartacus está morrendo em paz. Porque no final, Roma não conseguiu tirar aquilo que era mais importante para ele, a sua liberdade. E o momento fica ainda mais simbólico quando a chuva começa a cair, dando ali uma despedida final para o grande portador da chuva. E nesse momento, na minha opinião, Agron diz a frase mais importante de toda a série. Um dia, Roma vai enfraquecer e ruirá. Mas você será sempre lembrado nos corações de todos que anseiam a liberdade. E olhando para a história hoje, depois de séculos da existência de Espartacus, Agron realmente estava certo. E bom, então é isso, guerreiros. Comente aí outras mortes que foram bem impactantes. Não deu para colocar todas aqui no vídeo. Se inscreva no canal para não estar perdendo os próximos conteúdos, como por exemplo os combates que estamos fazendo na aba comunidade. E até a próxima, galera!